mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Marcos capítulo 16, versículo de número 12, todos acharam? Diz assim, ó: depois disto, manifestou-se em outra forma a dois daqueles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles anunciaram aos demais, mas também a esses dois não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmaram a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus e Pai, nessa manhã nós pedimos, meu Deus, sabedoria e entendimento. Pedimos, meu Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, que viemos compreender e entender a sua palavra. Sem o Senhor não compreenderíamos nenhuma letra das suas escrituras, pois, meu Pai, somos carentes, meu Pai, de entendimento segundo a tua palavra. Te pedimos, meu Pai, abençoe a nossa vida, nos dê sabedoria, meu Deus, nos edifica e nos exorta através da sua palavra. Reconhecemos nossa pequenez, meu Pai, sabemos, meu Deus, que se não for ao Senhor abrir os nossos olhos, nunca compreenderíamos seus propósitos e os seus desígnios. Nós rendemos graça nessa manhã, meu Pai, e fale conosco, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, por favor. Bem, depois de um ano, né, pastor William? Mais de um ano, né? Estamos finalizando o Evangelho de Marcos. Falamos totalmente do que o Evangelho expõe, falamos de todas as palavras, explicamos todas as passagens, falamos de tudo. E hoje vamos encerrar o Evangelho de Marcos, porque na próxima semana o pastor Washington aqui vai estar iniciando sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Carta de Paulo aos Efésios. Mas, meus irmãos, vou pedir aos senhores um pouco de sua atenção para uma breve introdução acerca do texto, já que semana passada o pastor Washington falou sobre a aparição de Jesus, né? Quando ele aparece para Maria Madalena, explicou o fato, né, para quem que ele aparece primeiro, aonde que ele vem primeiro, trouxe toda essa parte da história, difícil, muito difícil de ser explicada, mas se atente ao detalhe. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento, falando de uma maneira mais exata, Gênesis 3,15, havia uma profecia acerca do Messias. Nós bem sabemos que após a queda do homem, todos os homens se tornam malditos, porque todos os homens se tornam pecadores, todos os homens ganham uma herança adâmica, que é o pecado e fatalmente a morte, porque Deus já havia falado assim para com o homem. E depois disso tudo, depois que acontece todos os fatos, Deus fala lá no Éden que viria um que pisaria sobre a cabeça de Satanás, falando do próprio Messias. Mas dentro da história, falando de uma cronologia, você vai ver que homens vão aparecendo, homens vão falando acerca do Messias, vão apontando para aquele que viria no futuro. Vão falando acerca de Jesus. Isaías, que é o profeta messiânico, aquele que fala mais, de uma maneira mais enfática, vai apontar que viria o homem que levaria sobre si as dores, as enfermidades, o homem que seria crucificado. Mas quando chega lá no Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a vida de João, aquele que prepara o caminho, até no próprio Evangelho de João vai falar daquele que vem anunciar as boas novas, falar sobre arrependimento. João inicia seu ministério pregando sobre arrependimento, que é basicamente a mesma mensagem que Cristo põe. E você vai ver que vai falando sobre o Messias, falando. Porém, havia uma expectativa sobre o Messias de como que ele viria. Porque na mente do povo, ele seria como se eram os reis do Antigo Testamento. Aquele homem que viria com poder, o homem que libertaria o povo através da espada,
o homem que libertaria o povo com mão forte, que tiraria, porque a memória que as pessoas tinham acerca de Deus era sobre o que ele tinha feito lá no Egito, arrancado o povo das mãos de Faraó, aniquilado seus inimigos. Então, na mente das pessoas, esse sim era o propósito do Messias. Mas lendo a história com muito mais calma, muito mais cuidado, você vai ver que Jesus vem para trazer uma libertação totalmente diferente. E Jesus vem até a terra, passa o seu período, os 3 anos e meio. Você vai vendo que no período que ele esteve aqui, ele vem falando qual era o seu propósito. Porque para muitos, o propósito de Jesus é curar, é expulsar demônios, é trazer dinheiro, não é não? Para muitos o propósito de Jesus é qualquer outro, mas ele sempre deixou claro: eu vim para trazer vida. Vocês estavam mortos, através da minha vida vocês terão vida. E ele vai deixando isso claro 3 vezes, ele vai falar isso em Marcos, vai deixar bem claro. Você vai ler 8, 9, 10, ele vai deixar claro que ele veio para morrer, veio para padecer, como a Bíblia apontava. Jesus vem, padece, é preso, é crucificado, morre, como semana passada nós falamos. Ele vem e ressuscita, como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, na ressurreição através do 3º dia. Mas o que nós temos que desatentar, o detalhe do texto, o detalhe que Marcos vai falar, é que depois que tudo isso acontece, ele aparece para Maria, vai falar com Maria, vai falar com as outras mulheres, os anjos anunciam. Mas quando chegamos no versículo de número 12, Marcos capítulo 16, que diz assim: depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam ao caminho para o campo. No versículo 12 vai dizer que Jesus mais uma vez se manifesta. Vale a pena ressaltar que antes desse fato, ainda tem um momento que ele vai falar com Pedro, porque após a sua morte, todos ficam dispersos, porque para os homens a morte de Jesus era praticamente o fim da esperança, olhando da natureza terrena, porque se morre o líder, as ovelhas ficariam dispersas, eles achavam que tinham se encerrado naquele momento, mesmo ouvindo ele falar. E aí tem aquele texto que João capítulo 21, que Jesus aparece para Pedro, fala com ele: Pedro, tu me amas? Quando ele volta para pescar, fazendo aquilo que Jesus disse que ele teria que parar de fazer, lá no seu chamado, que ele disse que agora ele seria pescador de homens, pescador de almas. Pedro volta a pescar, ele fala: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele diz que ama, e ele dá a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Depois disso, quando ele vem de fato aparecer mais uma vez para os discípulos, o texto mostra que ele aparece apenas para 2, mesmo tendo aparecido lá para Pedro, que você vai ouvir isso, e aparecido para Maria, ele aparece para 2, que é relatado no capítulo de número 16 de Marcos, no versículo 12. Mas o texto que narra isso mais a fundo está no Evangelho de Lucas. Abra comigo aí, pula algumas páginas. Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo número 24, versículo de número 36, diz assim, ó: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. E atemorizados, acreditaram vendo um espírito, mas lhe disseram: por que estáis perturbado? Por que sobe dúvida ao vosso coração? Jesus vai aparecer para todos nesse momento. Depois, no caso, antes ele aparece para os 2, que é lá no caminho de Emaús. Os discípulos trazem a ideia que o povo tinha naquele momento. O povo pensava que Jesus vinha para fazer aquela libertação esplêndida, aquela libertação quebrando tudo. Não a libertação que ele de fato vem para fazer. Ele chama aqueles homens de Nécios, só para ganharmos tempo aqui. Ele chama aqueles 2 homens de Nécios. Os homens estão caminhando com ele. E o texto vai dizer que eles não conseguem enxergá-lo, não conseguem ver quem de fato ele era. Só no final, quando ele vem partir o pão, que eles conseguem se dar conta de quem era Jesus. E aí depois eles vão dizer: não, quando ele falava sobre essas coisas, as palavras ardiam no nosso coração. Os homens correm para falar para os outros discípulos, para os 11. Fala: olha só, o Messias ressuscitou, de fato ele veio, de fato ele voltou.
De fato, sim, aconteceu o que ele havia dito 3 vezes. De fato, aconteceu aquilo que ele tinha prometido, como as Escrituras Sagradas vinham prometendo. E quando de fato Jesus aparece para os discípulos, quando a notícia chega até eles, eles ficam incrédulos, porque quando ele aparece no versículo 36, os homens tinham que esperar, tinham que aguardar, porque era a ordenança dele. Porque Jesus aparece no meio deles dizendo: Pai seja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam ser o quê? Se ele disse que viria, eles tinham que estar esperando a todo momento o seu retorno, esperando a todo momento Cristo regressar, e não estar atemorizados, estar com medo de ser um fantasma e ser um espírito. Você vai perceber que o medo dos discípulos, o pavor dos discípulos, porque eles sabiam que após a morte de Jesus, os holofotes se voltariam para o seu lado. Se Pedro lá naquele momento é apontado como igual a ele, se Pedro naquele momento é apontado como que parecia com ele, e o medo dos discípulos era muito grande. Quando você olha as Escrituras, você olha para o texto, você vê que eles estão perturbados. Jesus deixa bem claro, eles estão perturbados. Já parou para pensar o que nos perturba? Já parou para pensar numa situação que nos deixa perturbado? Porque essa perturbação vai nos trazer um medo e uma grande inquietação. É verdade ou não é? Você lembra quando foi o ápice da pandemia? Você ficou 100% em paz em casa? Grande maioria não. Por que não? Porque era um risco de morte o quê? Eminente. Você sabia que a qualquer momento você poderia pegar a doença e morrer. E por mais que sejamos instruídos, por mais que tenhamos conhecimento, o medo da morte ainda assim assusta a humanidade. Ou não é verdade? O medo assusta, o medo sempre vai nos assustar, vai nos deixar atemorizados. Porque como nós olhamos para a nossa vida, vemos pessoas que são saudáveis morrendo. E nós que não temos tempo às vezes de comer, tomar um café da manhã, não é? Almoçar direito, dormir direito. Não temos o acompanhamento médico adequado. Não temos aquele acompanhamento como uma pessoa milionária tem, e isso nos causa um grande temor. Dessa maneira que os discípulos estavam atemorizados, desesperados, mas você vai perceber, olhando ainda para o texto, olhando para as Escrituras, que Jesus aparece e faz mais uma pergunta. Versículos de número 38. Por que estáis perturbados? E por que sobem o quê? Ou dúvida ao vosso coração. Jesus está chamando a atenção para esses homens, e preste atenção. Por que vocês estão duvidando? A minha vida inteira eu deixei claro para vocês que eu vim aqui cumprir o propósito do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não vim aqui passar um tempo com vocês. Eu não vim aqui passar somente uma colônia de férias com vocês. Eu não vim aqui somente mostrar que eu sou o Messias. Eu vim cumprir o propósito do meu Pai. Eu vim padecer por vós. Eu vim sofrer por causa de vocês. Eu vim sofrer, eu vim dar a minha vida. Ele disse: eu serei entregue na mão dos gentios. Ele disse em todo momento. E aí ele chega para eles, no momento que eram para eles demonstrar aquilo que havia aprendido, eles estão perturbados, eles estão duvidosos. E essa dúvida pode pairar no nosso coração, porque as pessoas hoje vivem como se Jesus não existisse. Mesmo sendo cristãos, ou se titulando como cristão, parece que Jesus não existe. Parece que quando Jesus fala uma coisa, a pessoa acha: ah, não, isso não vai acontecer. Não foi assim que ele falou. E aí são pessoas que vivem dentro da casa de Deus como ateu. Não acreditam em nada. Vão ao culto, escutam Jesus falar, escutam as profecias, mas no momento do seu coração se encher de fé e acreditar que de fato a palavra de Deus é viva, eles duvidam. No momento de vivenciar essas coisas, eles começam a duvidar. E aí se torna um grande erro, porque Jesus chega já advertindo esses homens, já chega falando com esses homens: por que vocês estão duvidando? Como vocês podem duvidar de mim, que nunca menti? Como vocês têm coragem de duvidar do próprio Deus? Como vocês têm coragem de duvidar de alguém que não erra naquilo que fala? Como que pode eu falar que vou ressuscitar? Estou presente com vocês para vocês se alegrarem e vocês olharem e achar que é um fantasma. Lembra quando Jesus está lá andando sobre as águas? O texto é bem claro de dizer que os homens achavam que era um espírito, era qualquer coisa menos Jesus.
O problema não era estar na casa de Deus, o problema não é conhecer o Deus que se serve. Porque quando Jesus aparece, seria inconfundível a sua voz, a sua maneira de se comportar e aquilo que ele estava falando. Porque você vai perceber que João deixa bem claro qual era o cenário que eles estavam. João capítulo 20. Tenha um pouco de paciência, gente. Só um pouquinho. Versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o que é a informação que o texto nos traz? As portas estavam o quê? Aonde estavam os discípulos? Com medo de quê? Dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Você vai perceber que todos eles estão trancados dentro de casa. O medo é grande sobre os discípulos. Mas Jesus aparece com a porta trancada. Pensa comigo aqui, medita comigo no texto, entra na história. Você tranca a sua casa, amém? Toda. Só está você e sua esposa, ou você e sua família. Do nada aparece alguém. Qual é a reação? Fala aí. Espanto. Do nada aparece alguém. Você fala, não é possível, por onde que essa pessoa entrou? De onde essa pessoa surgiu? Abriu-se um buraco no chão, ela apareceu? Quebrou uma janela? Quebrou a porta? Mas o texto deixa claro que as portas estavam trancadas. Jesus aparece na casa com as portas trancadas, para mostrar que de fato não era qualquer outro homem, para mostrar que de fato não era uma coisa natural que estava aparecendo diante deles, que não era um homem que abriu a porta com uma chave, alguém que pulou a janela, porque ele não era um ladrão, ele não era alguém que arrombaria uma porta, ele mostra que ele era ele mesmo, com poder, fazendo algo que é impossível para que o homem seja feito. O texto deixa claro que ele vai aparecer de uma maneira totalmente diferente do que os discípulos já tinham visto. Eles já tinham visto até aquele momento ele ressuscitar morto, não tinha? Tinha visto curar pessoas enfermas, tinha visto acalmar tempestade, tinha visto expulsar uma legião de demônios, tinha visto ele andar sobre as águas, tinha visto ele fazer diversas coisas, mas agora, aparecer dentro de uma casa com as portas trancadas, ainda os discípulos não tinham participado por essa experiência. Porque ainda assim, mesmo vendo Jesus, mesmo ele falando com ele, eles vão duvidar, eles vão achar que não é Jesus ainda, porque Jesus é aquele que conhece, sonda, esquadrinha os corações. Volta comigo em Lucas. Volta comigo em Lucas. Versículo de número 39. Acompanha aí, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Ó, vede o quê? E os meus, que o quê? Sou eu mesmo. Apalpai-me, verificar, porque um espírito não tem o quê? Nem ossos, como o quê? Os homens estão olhando para ele com espanto. Como é que pode? Eu vi ele sendo açoitado. Eu vi ele apanhando com a azorrague. Eu vi esse homem apanhando, eu vi ele sendo pendurado no madeiro. Eu vi a cabeça dele caindo para o lado. Eu vi ele entregando o seu espírito. Eu vi ele falando, está consumado. Eu vi o céu mudando de cor. Eu vi os homens tirando ele da cruz. Eu vi ele sendo colocado no sepulcro. Eu vi a pedra sendo colocada na frente. Eu vi aquele homem morto. Como pode ele ter aparecido agora? Como pode ele ter ressurgido do nada? Como pode ele aparecer, Jesus, sabendo disso?
dizendo para eles, para não ficar atemorizados, olhando e repreendendo eles, para eles deixar a dureza do coração, ele vai falar: outro homem teria esse sinal aqui na mão? Outro homem teria os pés furados? Porque se aparece um homem que não tivesse a mão furada, eles poderiam dizer: não é ele. As marcas não conferem. Se aparecesse outro homem sem os pés furados, poderiam dizer: não é ele. É um espírito, é um fantasma, é uma farsa. Mas Jesus mostra o único sinal que poderia provar para aqueles homens de uma maneira visível que de fato era ele. Olha para a minha mão, olha para os meus pés. E ele continua dizendo: verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. Versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Porque o quê? Por não acreditar nele, por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse: tende alguma coisa para comer? Mais uma vez, Jesus tinha aparecido, mostrou a mão, mostrou os pés, falou: toca aqui, olha para mim, toca aqui, pode tocar. O espírito não tem carne, não tem ossos. Ele mais uma vez mostra: olha aqui, olha, preste atenção. As pessoas estão acostumadas a querer ver se Jesus de fato está presente com sinais. Não basta somente Jesus falar que está presente, ou a presença dele ser suficiente. As pessoas no nosso tempo querem ver sinais, sabe, a geração dos sinais. Se Jesus não mostrar a mão, não é ele. Se ele não mostrar os pés, não é ele. Se não tiver um paralítico que anda no meio da igreja, não é ele. E sabe o que é interessante? Esse culto onde tem sinais, estão lotados. Esse culto onde tem maravilhas, pessoas voando na igreja, estão lotados. Nesse culto que as pessoas dizem assim: que maravilha de culto, que beleza. Nessas pessoas dizem que Jesus está ali. Mas no culto onde, se você está sentado para poder ouvir e aprender a verdade, as pessoas falam: não, mas que culto monótono, que coisa chata, sentar para ficar ouvindo falar de Jesus. Eu quero sinais, eu quero que Jesus mostre para mim os pés, eu quero que ele mostre as mãos, eu quero que ele mostre o lado, eu quero que ele apareça no meio de nós e demonstre o seu poder. Nós não precisamos ver, nós temos que ter a convicção de que esse texto fala inteiramente da verdade do Evangelho, que de fato ele ressuscitou. Mesmo se ele não mostrasse as mãos, nós temos que acreditar. Mas o povo do nosso tempo querem ver sinais. Sabe o que é interessante? Eu lembro que quando eu ia nos outros cultos, nas outras igrejas, é muito interessante isso. Eu não conseguia nem piscar os olhos. Eu nem dormia no culto. Sabe o que é interessante? Eu não dormia. Os sinais, o movimento, a cura, o milagre, aquela pregação, sabe? A mudança de voz do pregador, aquela coisa imponente, sabe? Aquela coisa que muda. Eu não conseguia nem piscar os olhos, porque eu estava procurando sinais, maravilhas, mas não sabia que Jesus era de fato. Eu olhava para Jesus como se a mão dele não tivesse furado ainda. Eu olhava para ele como aquele que cura, aquele que os pés não estavam furados ainda, aquele lá atrás, aquele que está preso na igreja católica, sabe? Aquele que eles mostram Jesus derrotado, aquele que parece que na cruz foi vencido, e a cruz mostra que ele é vencedor, ele não foi vencido. Ele mesmo disse que ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tirar. Não precisamos ver sinais e maravilhas de Jesus, precisamos acreditar que ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. E isso é o suficiente para nós, porque Jesus continua falando, versículo número 41, e por não acreditar, ele ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tem aqui alguma coisa para comer? Então apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu o quê? Jesus está falando para eles: tá, vocês acham que não sou eu ainda, acham que eu sou um espírito, me dá alguma coisa para comer. Vocês querem mais provas? Me dá alguma coisa para comer aí, porque espírito não come. Espírito não consegue segurar nada. Vocês querem mais provas? Mais sinais? Eu vou mostrar mais. Se atente ao detalhe. Ele não está falando para homens que têm acesso à Bíblia, tá?
Ele não está falando para homens que têm acesso à pregação assim do Evangelho como nós. Ele está falando para homens que vão dar sequência na obra que ele está iniciando. Ele está falando com homens que vão precisar testificar tudo isso que ele está falando aqui agora. Esses homens sim, precisavam ver. Por mais que naquele momento estivessem incrédulos, eles precisavam ver, mas nós não precisamos disso. Nós, do nosso tempo, somos do tempo da bem-aventurança. Nós não precisamos ver sinais e maravilhas de Jesus em momento nenhum. Porque para nós, o maior milagre de Cristo é ressuscitar e nos dar vida. Só. Só isso. E no culto hoje tem vários rótulos: culto da vitória, culto da libertação, culto disso, culto daquilo. Todos os cultos hoje em dia têm tema, mas todos os temas são voltados para o homem. Poucos cultos são voltados para o propósito real, que é a intimidade, que é a oração, o choro. Isso não tem, sabe por que não tem? Porque isso não é atrativo. Nunca seria atrativo. Jesus está ensinando para os homens, passo a passo, do que eles viriam enfrentar no futuro. Olha, vocês são testemunhas, vocês viram com seus próprios olhos. Vocês tiveram a convicção de que eu ressuscitei de fato. Vocês viram com seus próprios olhos o Messias ressuscitado. Vocês viram. E o texto continua dizendo, vá comigo em João, capítulo 20, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava quando? Com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu o quê? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum o quê? O que Jesus fala para eles quando chega lá? Olha para a minha mão, olha para os meus pés. Tomé fala a mesma coisa, a mesma dúvida que estava no coração deles, que estavam presentes, vendo, estava em Tomé, que também não estava vendo. Não, eu não acredito, eu não consigo acreditar que seja ele. Se eu não colocar o dedo, e se eu não olhar, se eu não tocar do lado, eu não consigo acreditar. Tomé é aquele que viu, ouviu e não acreditou. Nesse momento aqui, Tomé é chamado do incrédulo, né? Muito taxado por pregadores como incrédulo, mas ele não estava lá, ele não viu, ele não conseguiu presenciar esse fato, até porque aqueles que estavam vendo estavam duvidando. Imagine sem ver. Aqueles que estavam presentes, vendo, tiveram que tocar, olhar as mãos, olhar os pés, ver ele comendo, olhar para ele, tocar, palpar. Não estavam acreditando. Mas Jesus aparece também, mais uma vez a eles. Versículo 26. Passando 8 dias, outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com ele, estando as portas o quê? Trancadas, mais uma vez. Veio Jesus e pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a quem? Põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também as mãos e põe no meu lado. E não sejas o quê? Mas seja... Tomé, eu sei o que você falou. Tomé, não tem como se esconder alguma coisa de mim, Tomé. Eu sou onisciente, onipresente e onipotente. Eu sou o próprio Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Não é isso que Jesus fala? Eu e o Pai somos um. Tomé, não tem como mentir para mim, Tomé. Não tem como você olhar para mim e dizer uma coisa, sendo que no seu coração sei que é outra. Tomé, toca aqui. Porque você disse lá para os outros que de maneira nenhuma você acreditaria. Você disse para os outros lá que se você não visse com seus próprios olhos, você não acreditaria. Mas toca aqui, Tomé. Não seja incrédulo como os outros, seja crente. Acredite, Tomé, porque quem falou para você não mente. Quem falou para você não tem mentira na sua boca e nunca mentiu.
e nunca irá mentir. 27. E logo disse a Tomé: põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também as mãos e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me vistes? Credes? Bem-aventurados que o quê? Nós participamos da bem-aventurança, porque não vimos Jesus, não olhamos Ele face a face. Como foi falado na semana passada, todos que tiveram que ver Cristo ressuscitados e contemplar o seu rosto já viram. O último, segundo a história, é Paulo, que ele diz, o último dos apóstolos, o último de todos que viu, já viu. Como o pastor falou na outra semana, se você ouvir alguém dizer que viu Jesus face a face, corra dessa pessoa. Aquele que disse que viu Jesus do lado da sua cama andando, caminhando sobre o ouro. Aquele que disse que vê Jesus durante o culto, sabe? Mas sabe o que é interessante? São desses homens que as pessoas gostam. São desses homens que as pessoas aplaudem. Dizem, esses são homens de Deus que pregam a verdade. Homens mentirosos que dizem ver coisas que não existem. Não, eu já vi Jesus, ele é assim, tem um cabelo loiro, uns olhos azuis, uma barba bonita, ele tem aquela postura, sabe, de homem, Não existe isso. Nós somos bem-aventurados, que não vimos, mas cremos. Não vimos Jesus, mas acreditamos que ele sim cumpriu o seu ministério. Acreditamos que ele veio na terra dos homens, habitou entre nós, esteve presente, se sacrificou na cruz do Calvário, veio para os discípulos, apresentou para eles o seu propósito, que nós vamos falar daqui a pouco, ressuscitou, falou com eles, deixou uma ordenança para eles, fez o seu papel. Não sejamos como Tomé, homens que precisam ver sinais e maravilhas, precisam ver coisas para acreditar que Jesus existe, porque as pessoas vivem acreditando em coisas, acreditando em artifícios, acreditando em coisas totalmente loucas dentro da igreja e se decepcionando com aquilo que Jesus nunca prometeu, com o artifício que Jesus nunca falou. Porque olha só, no nosso tempo, hoje as pregações que arrastam mais pessoas é sobre riqueza, dinheiro, fama, poder, status, ou não é? Não é? O pragmatismo. E isso traz pessoas para a igreja, mas trazem pessoas emocionadas, pessoas que não oram, que não choram, pessoas que não se dobram diante de Deus, não reconhecem as suas falhas e pecados, porque olham para Jesus e querem sinais, olham para Jesus e olham para Ele como um curandeiro, como os homens olhavam naquele tempo, olham para Jesus como Nazareno, não como Messias, olham para Jesus como Galileu, olham para Ele como qualquer outra pessoa, menos como o Salvador do mundo. Olham para Ele como qualquer outra coisa. Por que as pessoas ficam assim? Porque o Jesus que apresentam para ela não é o Jesus Salvador, é o Jesus que dá, é o Jesus que ressuscita, é o Jesus que restaura a família, que restaura o ministério, é o Jesus que dá dinheiro, que dá carro, dá casa, é o Jesus, sabe, que você anda de ônibus anos da sua vida, e nessa semana Deus vai te entregar a chave de um carro. Meus irmãos, a melhor notícia que nós temos é essa que nós estamos ouvindo, é só essa, Ele aparecendo e mostrando que a morte não tem poder sobre Ele, nada tem o poder sobre Ele. Essa é a maravilha, é a melhor notícia que nós podemos ouvir. A mensagem do Evangelho é única, só isso é suficiente. Mas para os homens emocionados, as mulheres emocionadas que querem coisas a mais, a palavra nunca será suficiente, porque tem que ter artifícios, tem que ter sinais, tem que ter maravilhas. E Jesus exorta Tomé dizendo, olha só, bem-aventurados que não viram, mas creram. Essa é a bem-aventurança. Volte comigo em Marcos, capítulo 16. Deus. Verso de número 14.
Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É o quê? Vamos parar por aqui. A ordem é nítida de Jesus, né? Segundo o nosso pastor aqui, com a sua grande formação acadêmica, o id, né? Lá da palavra do ido, ato contínuo, né? Que nos é ensinado aqui na igreja pelo pastor William, pastor Washington. Jesus dá uma ordem, porque é chamado da grande comissão, e é a centralidade da mensagem de hoje. Jesus deixa claro para eles: ide por todo o mundo, né? Ide sem acepção, e pregai o quê? Ao quê? Olhem para cá e preste atenção no que eu vou falar para os senhores. Preste atenção. Nós não temos como discernir quem é salvo e quem não é. Nós não temos como olhar para a pessoa e saber se a pessoa é eleita ou não é. Isso não foi dado para os homens. Porque a ordem não foi dita assim, ide pregai aos eleitos. Não. É para falar para todo mundo. Mas não é para falar qualquer coisa para todo mundo. Não é não. O texto deixa claro: ide e pregai o quê? Pregai o quê? Qualquer outra coisa foge da ordem que Jesus deixou para a igreja. É diferente. Se você falar história da carochinha, está errado. Se você vir para o altar, ou diante das pessoas que você tem que anunciar Cristo, ficar contando somente o testemunho que Deus fez, está errado. A ordem de Jesus é anunciar o Evangelho. E o que o Evangelho fala? Arrependimento, conversão, mudança de vida, mudança de caráter, mente de Cristo, novo comportamento, arrependimento de fato, perdão. Isso é o que o Evangelho fala. O Evangelho trata dessas coisas. E é isso que ele mandou anunciar. Não, vocês têm que anunciar o Evangelho. Não é contar fábula, não é contar história, não é falar daquilo que vocês acham ser certo. Você já tem um manual. É para falar do Evangelho, é para falar da palavra, é para falar daquilo que liberta o homem, daquilo que tem poder de arrancar o homem das amarras do pecado, que é o Evangelho, que é a verdade bíblica. E ele continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, ou em algumas traduções está condenado, né? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus continua dizendo, após a ordenança sobre a pregação do Evangelho, ele está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, cumprindo a sequência que ele executava com seus discípulos. Jesus não batizou ninguém, mas os discípulos sim. Os discípulos batizavam, ele disse: deem sequência no trabalho que foi iniciado. E ele continua dizendo: quem porém não crer está condenado, ou será condenado. Esses sinais irão acompanhar aqueles que creem. Aí ele deixa bem claro no nome de quem, para quem e com quem se executa todas essas coisas. Ele diz: em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Isso já apontando para frente. Não é o que você vê por aí fora, pessoal falando lá bachúria e achando que são novas línguas. Não é isso que ele está falando. Não é essa coisa louca que nós temos visto por aí afora. Não é essa coisa louca que nós temos visto que as pessoas gostam como sinais do Espírito Santo. As pessoas pensam que isso é um sinal que a pessoa é convertida. Não, o fulano fala em línguas, ele... E o coração? Não perdoa, é fofoqueiro, é mentiroso, é idólatra. Porque o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala sobre conversão e mudança, que é o que Jesus mandou anunciar. E ele continua dizendo: pegarão em serpentes,
né? E se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. Se impuserem a mão sobre enfermos, ficarão curados. Tudo aquilo que Jesus mandou eles executarem, eles estão fazendo. No início, ele mandou a ordem de 2 em 2. Mandou eles pregarem inicialmente lá o povo, pregar ao povo judeu, pregar para os homens. Depois, ele vai deixar claro que é para falar para todos. Aí sim, é o momento de anunciar a todos. É o momento de anunciar a todos os homens. E aí, Lucas 24. Versículo de número 47, diz assim: E que em quem seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vá comigo em Mateus 28. Volta aí rapidinho. Mateus 28, versículo 19. Diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ao quê? A guardar todas as coisas que vos tenho. O que os discípulos tinham que ensinar? As palavras que Jesus ordenara. E aí ele continua dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Jesus deixou claro o que os discípulos tinham que fazer. Deixou claro qual era a ordem e o que eles tinham que falar. Deixou claro, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto registrado em Marcos, qual era o seu trabalho, o que eles tinham que fazer. E deixou claro que eles tinham que aguardar e esperar até que do alto fosse revestido. Porque sozinhos eles nunca conseguiriam fazer nada. Sozinhos eles nunca conseguiriam executar o trabalho, um trabalho árduo e muito difícil, que era dar sequência na pregação do Evangelho e dar sequência naquilo que Jesus fez. E aí, para encerrarmos, Atos capítulo 1, que de fato é o final, na continuação de Marcos. Atos capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauraste o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, em uma nuvem encobriu seus olhos, e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou subiu aos céus, de modo como viste subir, assim um dia irá regressar. Amém? Se isso daqui não te traz nenhum conforto, se isso aqui não te traz nenhuma paz e esperança, que o mesmo Jesus que veio, subiu aos céus, e é o mesmo que um dia voltará, não existe nenhuma outra palavra
que possa trazer conforto ao seu coração. Porque nós que somos cristãos, anseiamos pela vinda do nosso Senhor. Vivemos num mundo caótico, num mundo cheio de maldades, cheio de coisas que realmente perturbam a nossa mente. Coisas, aflições, dificuldades, mas vivemos debaixo de uma grande promessa. Vivemos debaixo de uma grande esperança, que é o regressar do nosso Salvador, o regressar do nosso Senhor. Então, guarde isso nessa manhã. Nós temos responsabilidades que o ID também nos alcança. O ID também serve para nós. Nosso trabalho é sim anunciar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é executar as obras que Jesus deixou ordenado. Mas nós temos que estar firmados e alicerçados nessa promessa e nessa esperança, que Cristo que um dia foi, um dia voltará para nos buscar. Quando? Não sabemos. De que modo? Também não sabemos. A Bíblia vai nos trazer algumas informações mais. Que dia, em que momento, em que época da humanidade, essa informação não temos. Mas o que nós temos que fazer é aguardar e anseiar pela volta do nosso Senhor. Não fazer como os discípulos, que quando ele disse que voltaria, eles não acreditaram. Quando ele disse que voltaria, eles fizeram pouco caso. Nós venhamos acreditar fielmente a essa palavra, que o nosso Salvador que morreu, ressuscitou um dia, voltará para nos buscar.